E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Arcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de função afim ou do primeiro grau. Um exercício muito interessante. Este aqui. Nós temos uma função f que é definida dos reais aos reais. Ou seja, o domínio e o contradomínio são o conjunto dos números reais. Ele dá o gráfico dessa função, que é este aqui. Ele pede para a gente calcular o f de 1. Bom, então antes de tudo nós vamos ver o que significa o f de 1. Bom, primeiro, esse desenho aqui pode não parecer. Eu vou até escrever. Esse negócio vermelho aqui é para ser uma reta. Saiu meio torto, mas estou falando é uma reta. Então, se é uma reta, se o gráfico é uma reta, nós podemos perceber que é uma função do primeiro grau, ou afim, né? Ou você poderia ter percebido porque era até o título do vídeo, mas tudo bem. Então, se é uma função do primeiro grau ou afim, sabemos que a sentença aberta, ou seja, o f de x, né, que é a mesma coisa do que y, é igual a x mais b. Ou seja, o x é elevado a 1, né? X está na primeira potência. Isso define uma reta. E o que significa perguntar o f de 1? Significa perguntar. Significa sendo o x igual a 1, quanto vale o y? Né? Porque nós podemos ver que f de x a x mais b. O f de 1, né, eu no lugar de x eu coloquei 1, então aqui também no lugar de x eu vou colocar 1, ou seja, a vezes 1 mais b. Ou seja, ele quer saber que valor tem a função, ou seja, que valor tem o y quando x vale 1. É isso que ele quer saber. Isso que significa calcular o f de 1. Agora, nós podemos perceber que nós vamos ter que calcular a sentença aberta, né? Nós vamos ter que achar o valor de a e o valor de b. Para aí sim substituir em x 1. Nos outros vídeos nós chegamos no valor de... Nós chegamos à sentença aberta, nos valores de a e de b, através de pontos onde a reta corta o x e corta o y. Só que nós podemos ver que nesse exercício ele não dá o ponto onde o y é cortado e nem onde o x é cortado. Ele não dá esse valor aqui e nem um valor que estaria mais ou menos aqui, né? Que é onde o y seria cortado. Ele não dá. Então nós vamos achar a sentença aberta por um outro modo que é bem interessante, que a gente usa até bastante em geometria analítica, que é assim. Nós podemos ver que nós temos dois pontos. Esse exercício nos deu dois pontos a partir do gráfico. Que pontos? Este ponto aqui, que é x igual a 4, y igual a 2. E este ponto aqui, que é x igual a 2, y igual a menos 1. Então deixa eu escrever aqui. Dois pontos, o ponto 4 e 2. Né? A gente sempre coloca o x primeiro e depois o y. E o ponto 2 e menos 1. Ele deu esses dois pontos. E, como nós já vimos, a sentença aberta vai ser y igual a x mais b. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os valores de y e de x desses dois pontos. Nós vamos chegar em duas equações que têm duas incógnitas, o a e o b. A partir disso, num sistema, a gente resolve e descobre os valores de a e de b. E, consequentemente, a gente descobre a sentença aberta. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Assim, vou colocar o primeiro ponto. O primeiro ponto, este daqui. O valor de y é 2 e o de x é 4. Então, eu vou substituir. Y, no lugar de y, eu vou colocar 2. A, e no lugar de x, eu vou colocar 4. Isso mais b. E fazer a mesma coisa com o segundo ponto. Então, x é 2 e y é menos 1. No lugar de y, eu vou colocar menos 1. No lugar de x, eu vou colocar 2. Mais b. Nós podemos ver que nós temos aqui duas equações com duas incógnitas. A gente resolve um sistema e a gente chega nos valores de a e de b. Então, eu vou pelo método da adição. Mas para isso, então, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1. Né? Para o b aqui ficar negativo quando somar o b desaparecer. Nós vamos chegar aqui, menos 2 é igual a menos 4a menos b. E a primeira fica na mesma. Menos 1 é igual a 2a mais b. O que eu vou fazer? Eu vou somar as duas equações. Então, menos 2 com menos 1, menos 3. Menos 4a mais 2a é menos 2a. E o b desaparece. Mais b com menos b. Então, nós vamos chegar aqui. A é igual a 3 sobre 2. Porque, bom, multipliquei tudo por menos 1, né? Ou seja, 3 igual a 2a. Passei 2 dividindo. Então, a é igual a 3 sobre 2. Agora, como é que eu vou descobrir o valor de b? Eu vou escolher uma das equações. Nesse caso aqui, eu vou escolher a segunda, por exemplo. E vou substituir em a
esse valor que nós descobrimos. Aí nós chegamos em B. Então, vai ficar aqui. Menos 1 é igual a 3 sobre 2 vezes 2 mais B. Né? Substitui em A 3 sobre 2, porque A vale 3 sobre 2. Então, vai cortar 2 com 2 e o B vai ser igual a menos 4. Então, pronto, nós descobrimos os valores de A e de B. Nós temos a sentença aberta. O f de x da equação, que é a mesma coisa do que y, é igual a 3x sobre 2 menos 4. Né? 3 sobre 2 é o A e menos 4 é o B. Pronto, nós descobrimos a sentença aberta. Olha que bonito. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar esse valor aqui, nós vamos pegar 1 e vamos colocar no lugar de x. Por quê? Porque ele quer saber o valor da função quando x é igual a 1. Então, vamos lá. Para o f de 1 vai ser igual a 3 vezes 1. No lugar de x eu coloquei 1 vezes 1 sobre 2 menos 4. Então, f de 1 vai ser igual a 3 sobre 2 menos 4. Fazendo MMC, nós vamos ter 3, 2 dividido por 2, 1, vezes 4, 8. Nós vamos chegar aqui, o f de 1 é igual a menos 5 sobre 2. Então é isso, nós descobrimos quanto vale o f de 1. Pensando um pouquinho mais à frente, nós podemos ver que então, o valor de y quando x é igual a 1 vale menos 5 sobre 2. Então, quando x é 1, é mais ou menos aqui, né? Continuando essa reta, nós íamos chegar mais ou menos aqui. Então, esse valor aqui seria o menos 5 sobre 2, o que é menos 2,5, né? Mais ou menos isso. E nós vamos ver que visualmente até bate com o gráfico. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.